Olá pessoal do Cifra Club, eu sou Felipe Almeida, com muita alegria que venho apresentar essa parceria entre a FSA Carrons e o Cifra Club. E produziremos 12 vídeos com participação de alguns endorses da FSA, ensinando suas dicas, seus truques, seus segredos na utilização do Carron. E também teremos 2 reviews de produtos da FSA. E é isso aí, conto com vocês. Vamos lá, fazer som. O Carron é um instrumento de origem peruana. Não se tem exatamente o registro de quando se iniciou essa descoberta, mas no livro de Rafael Santa Cruz, que foi uma das maiores referências de estudo e de pesquisa do Carron, diz que em meados de 1848 que se iniciou essa descoberta e esse desenvolvimento do instrumento. São várias versões da história do surgimento do Carron. Alguns dizem que foi criado nas docas em caixas que carregavam os peixes e, para passar o tempo, os trabalhadores faziam um som nessas caixas. Outros diziam que era um aproveitamento de peças de móveis mesmo. Mas, independente disso, o mais fabuloso no Carron é que teoricamente, ele é um caixote, ele é uma caixa e... Até mesmo o instrumento hoje fabricado e pronto, muitas pessoas que não conhecem o instrumento ficam fascinados com a extensão enorme de sonoridades, de gamas de sons que ele projeta. Isso é bem bacana. O livro de Rafael Santa Cruz diz que os escravos no Peru foram proibidos também de fazer música, de utilizar os seus tambores tanto para os ritos, para os cultos, como para as festas de diversão. Então, todos os instrumentos que possuíam uma membrana, uma pele de couro, qualquer coisa que emanava som, foi retirado e eles foram proibidos dessa utilização. E daí... Que também tem a história que surgiu o Carron, de uma caixa, um caixote, que produzia um som e eles começaram a também fazer suas festas, sua diversão, seus cultos. E os próprios senhores que proibiram a utilização dos tambores não deram importância para isso, porque viram que era só um caixote, que não era um instrumento, né, propriamente dito. E creio eu que nem eles... imaginavam o que se tornaria o Carron e o que ele é hoje. O Carron tradicional, utilizado na música peruana, ele não utiliza bordões e nem esteira, como é feito na Espanha e no Brasil. A aplicação dos bordões no Carron teve a influência, por ironia, de um brasileiro que tocava com o violonista Paco de Lucia. Em viagem ao Peru, o Paco estava com o seu grupo e ele foi presenteado com o Carron pelo maestro Caítro Soto e ele ficou encantado pela sonoridade do instrumento, e levou o Carron para a Espanha. E o Paco, com toda a sua genialidade, como ele era o produtor, o arranjador de tudo do grupo, isso em meados dos anos 70, ele já estava incomodado com a bateria no grupo. A sonoridade às vezes não se encaixava no que ele pensava, e também a dinâmica de espaço que ocupava. Então ele deu esse Carron pro Rubem Dantas e falou: Rubem, aplica esse Carron na nossa música. E daí foi esse pontapé inicial do Carron na música espanhola,
E a partir daí a bateria perdeu o papel no grupo dele, e acredito também que na música espanhola, no flamenco, o cajón ganhou essa proporção e alcançou a cultura deles com muito mais força, até que quando o cajón começou a ser conhecido mundialmente, muitos se enganavam achando que ele era espanhol, que ele foi um instrumento criado na Espanha, e só que depois isso foi comprovado que ele é um instrumento genuinamente peruano. Hoje, são inúmeras as evoluções e os formatos que o cajón alcançou. Nós da FSA buscamos essa inovação, investimos nessa tecnologia, no design, no visual, nos materiais que são utilizados no instrumento, mas nunca pensando em desrespeitar ou fugir da tradição do cajón peruano. Tivemos a honra de participar em 2012 e 2014 do Festival Internacional de Cajón Peruano em Lima. E desde a primeira participação que fomos, chegamos lá com um pouco de receio, porque sendo o Peru o berço do cajón, e a gente com os cajons todos diferentes, todo com visual e com tecnologia de captação, a gente achou que não seria aceito, né? Que eles seriam mais tradicionais, que não poderia fazer isso com o instrumento. E foi o extremo oposto. Eles ficam muito felizes em saber que o cajón, que é um patrimônio histórico para eles, ele está sendo utilizado, está sendo construído no mundo inteiro. Que para eles é um pedaço do Peru que está indo para o mundo todo. E isso foi bem legal, porque foi uma baita aula para nós, só deu mais gás para continuar no nosso trabalho, nesse investimento. E também eles entenderam que a utilização e a forma de construção que nós fazemos foi um passo a passo, uma evolução que a gente encontrou de adequar o cajón à música brasileira. Então, desde o material, do formato e principalmente nos cajons FSA, que a gente utiliza a esteira, isso foi devido ao timbre, à parte musical. Muitos dos músicos que usam o nosso instrumento, eles falam que gostaram, o primeiro cajón que eles gostaram e se adaptaram bem foi o FSA, porque ele é um cajón musical, foi esse termo que a gente ouviu, um cajón musical. Então, a gente se identificou com isso, e é por isso que a gente utiliza todos esses formatos, essas tecnologias para a nossa música brasileira. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de apresentação de uma série de videoaulas de cajón. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nos próximos. A gente se vê em breve. Valeu!